tal da transcrição, porque é uma chateação. Um pouquinho. Tá, então, mastigação em glândulas salivares. Primeiro, funções da mastigação. Tem funções que são bem óbvias e outras não. Movimentos mastigatórios de carnívoros e herbívoros, completamente diferente. A dentição é diferente, a mastigação é diferente, a função é completamente diferente. Glândulas salivares, fundamental no tubo digestivo, estrutura, você vai ver por quê. Tipos de glândulas salivares nas espécies animais. Essa é a vantagem da veterinária, né? É o mundo. O sistema reprodutor é o mundo, o tubo digestivo é o mundo. Regulação nervosa das glândulas salivares, funções das glândulas salivares e o que é o tal do reflexo condicionado. Tá? Bom, primeiro, funções da mastigação. Lá em cima, aqueles 3 vizinhos. Adequar o bolo alimentar à orofaringe para ser deglutido. Básico isso. Mastigação adequa, não adequa, adequa o bolo alimentar para poder ser engolível. Sim? Tem espécies que mastigam mal e porcamente, espécies que mastigam muito, muito bem. Tá? 2. Misturar o bolo com a saliva. Isso é fundamental, porque a saliva tem várias funções, entre elas a lubrificação. Sem saliva não dá para engolir. Por isso que a saliva tem bastante muco também, para facilitar a deglutição, é um lubrificante. E homogeneizar, aglutinar o bolo. Então, a mastigação, os seus movimentos, acaba reunindo esse bolo para poder deglutir. Não é um pedacinho aqui, um pedacinho lá. Embora tu mastiga, né, acaba formando um bolo alimentar. Tá? Chama-se bolo alimentar, aquilo que tu vai engolir. O bocado. O bocado, em espanhol, chama-se bocado. O quanto o cara é o bicho, né? Pode botar na boca. Tá? Bom, então, quais são os movimentos mastigatórios de carnívoros e herbívoros? Isso aqui é bem, bem legal. Carnívoros, vocês veem ali à esquerda você tem um crânio de cachorro, né? De cão, e vocês têm assim, embaixo naquele retângulo de fundo amarelo, diz assim, movimentos mastigatórios verticais, a função é cortar, rasgar, não é triturar, não é fazer uma pasta, é cortar, rasgar, aqueles dentes da frente são de apreensão, prender a presa, sim? Mas ele vai cortar com os de trás. Ele corta com os de trás, os dentes pré-molares e molares. Tanto é assim, pessoal, chama-se comissura labial essa abertura. Em carnívoros vai até atrás. Em carnívoros, vocês vão ter uma grande comissura labial, grande abertura, para justamente ele conseguir, com essa região dos pré-molares e molares, cortar a carne, o pedaço da presa, para poder engolir. Carnívoro é péssimo mastigador, péssimo. Ele só mastiga o suficiente para poder engolir. O estômago que se divirta depois. Carnívoros, cão, gato, leão, tigre, lobo, é assim. Péssimos mastigadores, são péssimos. Bem, tem que pensar assim, ó. Lobo vive em matilha. Coiote, em geral, tem mais de um. O chacal tem mais de um também. Então, assim, se o cara não comer depressa, o vizinho vai pegar. Sim? Ou assim, sempre tem, por exemplo, a hiena sempre vai atrás do guepardo. O guepardo vai estar presa, a hiena sem se cansar vai lá, ela é maior, mais agressiva, expulsa o guepardo e pega a presa para ela. O guepardo tem o trabalho. Então, se ele não pegar se ele não comer rápido, alguém vai pegar. Seja um competidor ou seja o vizinho, o bicho do lado. Então, é péssimo mastigador, péssimo. E é movimento vertical. Movimento vertical, para cortar e rasgar. Assim como se fosse uma guilhotina, tá? Bom, no caso dos herbívoros, tanto monogástricos como poligástricos, monogástricos, o coelho, o equino, né? Cavalo, burro, égua, bom, seja que for zebra, e os poligástricos ruminantes, o movimento é de lateralidade, o movimento principal é de lateralidade. E a superfície dos dentes são planas, a superfície é bem plana e extensa, então passa uma superfície sobre outra superfície. Para quê? Para fazer trituração. Está facilitando a vida de quem? De bactérias e protozoários. E a fibra vegetal, ela é uma parede muito dura, ela tem polissacarídeos, a gente vai ver isso depois, estruturais, e tem que ser quebrados mecanicamente, senão não vai ter acesso ao interior da célula vegetal. Então, a parede celular da célula vegetal é espesso, bastante para resistir à alteração mecânica, perda de água, tem que ser quebrado, no mínimo mecanicamente, por isso essa trituração, tá? Então, o que diz ali naquele retângulo à direita embaixo, de fundo amarelo? Movimentos mandibulares horizontais, herbívoros, e função é triturar, não é cortar, rasgar, é triturar, tá? Bom, tanto é assim que os ruminantes e pseudo-ruminantes são camelídeos.
vocês vão ver assim, ó, ruminantes, eles têm 3 proventrículos e mais o abomático, o estômago verdadeiro, tá? 3 proventrículos. O retículo, o rumen e o omaso. Retículo, rumen e omaso. Os pseudo-ruminantes têm 2 proventrículos, 2 pré-estômagos, não é? A cavidade A e a cavidade B. É assim que se fala. Cavidade A equivale ao rumen e cavidade B equivale ao omaso. Bem assim. Pseudo-ruminantes, camelídeos. Lhama, vicunha, guanaco, alpaca, dromedário, camelo. Lhama, vicunha, guanaco, alpaca, guanaco, camelo e dromedário. Sim? Esses 4 primeiros, alpaca, vicunha, etc., é dos Andes, né? Guanaco, lhama, vicunha e alpaca, são dos Andes, aqui, continente sul-americano, tá? Camelo e dromedário é de origem asiática, bem divertido, e africana também, né? Muito bem, então, tanto é que os pseudo-ruminantes e os ruminantes regurgitam o alimento depois de mastigar, depois de uma meia hora, mais ou menos, regurgitam o alimento para retriturar, para quê? Para facilitar a vida dos micro-organismos que se encontram ou na cavidade A, no caso dos pseudo-ruminantes, ou no rumen retículo dos ruminantes. Cavidade A em pseudo-ruminantes e rumen retículo nos ruminantes. Essa remastigação tritura mais ainda para facilitar a vida dos micro-organismos. Bom, até que está bem? Olha que interessante. Aqui tem a forma dentária do cão, para nós é só ilustração, se existe anatomia. As cúspides, a cúspide é superfície do dente, tá? Observar as cúspides, superfície do dente, ali naquele vizinho à esquerda, pontiagudos em todos os dentes. Todos os dentes têm cúspides pontiagudas extremamente afiadas. Então, vocês veem ali, ó, na maxila, em cima, maxila, vocês têm a seta vermelha mostra o molar. Tem um dentão grande na frente desse molar, mas se não é molar, não, isso é pré-molar, porque a raiz é diferente do molar, tá? Mas esse dentão grande em cima é um dente, no caso do cão, é um dente molar, pré-molar. Todos pré-molar, todos eles são para cortar e rasgar. Os caninos e os incisivos na frente, os dentes da frente, são para apreensão. Não é para cortar e rasgar, são para apreensão, segurar a presa, tá? Mas ele realmente vai cortar com os dentes de trás, premolares e molares. Todos são afiados, é para isso, movimento vertical. Bom, mandíbula de bovino à esquerda e mandíbula de equino à direita. Na figura de baixo tem a superfície, fotografia da superfície desse dente. Eles têm saliências, e essas saliências causam atrito. A vantagem, se fosse muito liso, é passar o alimento, tu não tem atrito, tu não conseguiria cortar. Como eles têm atrito, por terem saliências, essa superfície rugosa, irregular, garante essa trituração quase que perfeita, né, da fibra vegetal. Tá? O coelhinho vai ser a mesma coisa. Isso aqui é um porquinho. O porquinho é onívoro, se alimenta como nós de alimentos de produtos de origem animal e vegetal. Também tem cuspe bem parecido. Porco, a fisiologia do porco é igual a de humanos, né? Tanto é que o pessoal faz transplante em porco. Mesmo tamanho, dependendo do bicho, mesma volemia, mesmo tubo digestivo. Tanto é que fizeram uma transplante de coração de porco num sujeito. Seria um gol de placa, como se diz, se desse certo a imunossupressão, não houvesse rejeição, esse coração ia resolver a vida de muita gente, né? Coração de porco, do mesmo tamanho, né? Bom, vocês têm ali então os dentes também, as cúspides também elas são como as nossas, elas são afiadas, que o objetivo é cortar, mas a função dele é mais a trituração do porquinho. A lhama é muito interessante. A lhama, o pseudo-ruminantes, no caso especificamente da lhama, guanaco e vicunha atrás, vocês têm ali 2 dentões em cima, na superfície, que em ruminantes vocês não têm, né? Que atrás é um canino e o da frente é um incisivo metido à besta. Sim. Por que tem 2 dentes compridos, esse incisivo tão grande, que nos ruminantes não existe? É para apreensão. Pelo seguinte, a lhama, a guanaco, o vicunha, alpaca, eles vivem em locais desérticos, a alimentação é muito fibrosa. E eles se alimentam daquelas bolotas de cactos, que seria flor ou fruto de cactos, né? E no meio daqueles espinhos, é uma maneira de retirar aquelas bolotas sem se espetar muito, né? Tanto é que o lábio é fendido, justamente o lábio é fendido, como na ovelha, para facilitar o acesso ao alimento, tá? Então, nesses ruminantes vocês têm então em cima 2 dentões, né?
O primeiro é um incisivo e o de trás é um canino. E ruminantes não existe. Eu não sei se camelo e dromedário têm a mesma... Nunca consegui pegar livro de anatomia de camelo e dromedário se tem também esse dente incisivo grande assim. Isso eu não sei. Eu acho que é adaptação só desses animais andinos. Acho, de axiologia. Né? Até que tá bem? Bom, vamos ver então glândula... Tranquilo? Que é mesmo o motivo da... Eu não entendi direito o motivo daquele dente. É assim, ó, porque o cactus todo espinhudo, ele tem umas bolotas, como se fossem flores, né? Flores, ou talvez provavelmente tendo frutos. Então, com aquele dente, ele consegue aprender, fica mais fácil, porque ele tem como se fosse em cima e embaixo, ele consegue pegar essa. Se fosse só assim, ó, ia ser mais difícil. Em cima tu não tem dente, só embaixo. Com os Ok. dentes de cima, ele consegue fazer uma garra. Isso, tá? É uma adaptação bem inteligente, né? Ao longo dos milhares de anos, né? Não tem, vai encontrar cactos acima de 2.000 metros, vai encontrar um ambiente muito desértico, pouca água, né? Cactos como alimento. Ele se eleva nas patas de trás, vai ficar na posição, vamos dizer assim, ortostática, bem elevada, como se fossem aquelas gazelas, né? Para pegar essa bolota. Bom, glândula salivar e estrutura. Preste bem atenção nessa figura, porque o pâncreas exócrino, o pâncreas que secreta enzimas digestivas para o tubo digestivo, para o intestino delgado, né, para degradar macromoléculas. O intestino delgado não libera nenhuma enzima que degrade macromoléculas, o amido, proteínas, lipídios, não produz. O intestino delgado não produz. Quem é que cede essas enzimas? Pâncreas. Ah, o sujeito não tem pâncreas. Vai ter que tomar via oral. Não tem como. Vai ter que, via oral, enzima digestiva, porque senão não tem como ele digerir isso. Não tem como. Então, a glândula salivar tem a mesma estrutura de um pâncreas exócrino, que leva exócrino, secreção para fora, para quem? Para a luz do intestino delgado, no caso do odelo. Então, o que se vê num glândula salivar ou pâncreas? Vai ser a mesma coisa exócrino. Você tem aquelas bolas amarelas, que aquilo chama-se ácido, que secreta a saliva e vai essa saliva coletada através de ductos. Tá? Então, essa é a unidade funcional. Vocês têm ali esse ácido, vamos ver se tem outra figura aqui embaixo. Aqui, na figura de esquerda embaixo, você tem a chamada, aquele amarelo é o ácido salivar, pode ser um ácido pancreático, uma secreção primária. Se eu tenho uma secreção primária, é porque eu vou ter uma secundária. Se o cara já classifica como primária, o sujeito ou sujeita, primária, eu vou ter uma secreção secundária. Então, à medida que essa secreção passa pelo ducto, ela sofre modificações hidroeletrolíticas, entra íons e sai íons, e entra água, e tem, no final, uma secreção secundária. Então, a saliva, na verdade, é uma secreção secundária do ácido que passou pelo ducto, tá? Bom, vocês têm dois tipos de célula nesse ácido. O de cima, a figura da direita em cima, aquela célula piramidal é uma célula serosa, com S, serosa. Ela secreta amilase, que é a enzima que degrada amido. Amilase que secreta amido, a gente vai ver isso. Aquelas bolinhas pretas lá em cima é L de luz, né? E naquela curva maior, vocês têm ali aqui o lado basal, tá? Em cima, menor superfície, é a luz da glândula. Bom, aquelas bolinhas pretas contêm amilase salivar. Por que salivar? Porque eu tenho amilase pancreática. Para diferenciar, amilase salivar, tá? A enzima vai fazer a mesma coisa, mas tem outra sequência de aminoácidos. Está desenhado ali o que equivaleria a um monte de retículo endoplasmático rugoso. Retículo endoplasmático rugoso é o sítio, ou a organela que sintetiza a proteína. Então, como ela secreta bastante amilase, sintetiza e secreta bastante amilase, é rico em retículo endoplasmático rugoso. Essa é a célula serosa. Embaixo vocês têm a célula colunar, que é uma célula mucosa, rica em mucina, mucina com C, mucina é uma glicoproteína que dá viscosidade à saliva. A mucina é uma glicoproteína que dá viscosidade à saliva. Então, aqui você tem grânulos de muco próximos à luz para serem exocitados, mandados para fora. Tá? Então, no ácido eu posso ter célula serosa e ou as duas, célula mucosa. Bom. Aqui vocês têm um esquema, foi tirado do livro da Margarida, desculpe, livro da Margarida não, um livro de fisiologia assim, oi, fala. O que a célula serosa produz mesmo? Amilase. Tá. Amilase.
tá? É assim, ó. Bom, depois a gente vai ver onde é que ela age, tá? Amilase. Amilase salivar. Se for no pâncreas, amilase pancreática, tá? Bom, isso aqui é um esquema tirado do livro de sistema digestivo, do Johnson. Posso depois deixar a referência, é um livro bem escrito. Mostra um esquema de glândula submandibular humana. Nós vamos ver depois nas demais espécies. Glândula submandibular humana. Então, assim, à esquerda dessa glândula, você tem 3 ácidos ricos em células, só tem célula serosa. Pelo esquema, aquela monte de bolinha preta, aquilo é amilase, célula serosa. E embaixo, à direita, um mais comprido, você tem um ácido seromucoso. Tem células mucosas e células serosas na extremidade. Então, o ácido pode ser misto. Células mucosas e células serosas, tá? A glândula submandibular humana é uma glândula salivar mista. Glândula salivar mista, tá bem? Tem células ácidos serosos e ácidos seromucosos, tá? Bom, pode ter glândulas só mucosas também. Esse esquema mostra a intensa irrigação sanguínea que tem na glândula salivar. Intensa irrigação sanguínea que tem na glândula salivar, tá? Entra sangue arterial e sai sangue venoso. Bom, pessoal, assim, ó. Toda a secreção do tubo digestivo depende da irrigação sanguínea. Se eu tiver vasodilatação no local, eu tenho maior quantidade de sangue. Vasodilatação local, maior quantidade de sangue. E aí, mais secreção. Eu tenho água, íons e elementos para a secreção. Tá bem? Com a vasoconstrição diminui o aporte de sangue, diminui a secreção. Isso é proporcional. Quanto menos sangue, como é a urina, quanto menos sangue, menos xixi. Quanto menos sangue, menos secreção. Tá? Bom, então, vejam bem, você tem ali uma secreção primária de esquerda em cima, e à medida que passa pelo ducto, você tem uma secreção secundária. Bom, vamos devagarinho. Vamos ver o seguinte. Tanto simpático como parasimpático, como a presença de saliva é fundamental na boca, para efeito de defesa, vocês vão ver depois, o fluxo de saliva ajuda a manter a boca limpa, em qualquer espécie, tem que ter saliva. Não pode não ter saliva. Chama-se acialorreia. A quer dizer que não tem. Acialorreia, não tem saliva. Não pode porque vai ter inflamação na boca. Vai ter, não se diz linguite, né? Se diz glossite. Glosso é língua, então glossite, inflamação da língua, e estomatite, inflamação da boca. Estômato é orifício, estomatite, inflamação da boca, por falta de saliva. Falta de saliva. O bicho não quer comer, examina a boca. Pode ser uma estomatite, pode ser uma glossite. Começa por aí, né? Pode ser uma alteração dentária importante que o bicho não coma, senta dor. Então, o que acontece? No caso, é um raro exemplo que tanto simpático como parasimpático estimulam a produção de saliva. Você sabe, por exemplo, sistema cardiovascular. O simpático estimula a atividade cardíaca e o parasimpático diminui a atividade cardíaca, depressor da atividade cardíaca. No caso da glândula salivar, os dois estimulam. Embora a saliva do simpático seja uma saliva mais viscosa. Ele diminui um pouco o aporte de sangue, mas estimula uma secreção de saliva viscosa. Tem saliva. Bom, então, o que acontece? O que vocês têm assim? Quando tem uma dor aguda, tipo assim, um joelhaço numa quina de mesa, que dói para chuchu, a boca fica seca naquele instante e dá uma sensação de sede desgraçada. Por quê? Porque a boca seca estimula o centro da sede. Obriga o cara está super desidratado, assim o organismo entende e vai procurar água. Tá bem? Vai beber água. Mas a dor causa uma inibição da produção de saliva instantânea, a boca fica seca. Por quê? O que está escrito ali naquele retângulo de fundo amarelo à direita? Observação. Uma fortíssima estimulação simpática, fortíssima, bater um joelho na quina, experimente fazer isso, se quiserem testar. Libera adrenalina e noradrenalina, causa uma forte vasoconstrição das artérias, cessando a produção da secreção de saliva. É uma acialorreia temporária. Então, faz uma vasoconstrição forte, acabou o aporte de sangue, fecha a torneira, não tem saliva naquele momento. Passado o efeito, volta a ter secreção. É bem assim. Tá? Embora estimule a produção de saliva, mas numa estimulação forte, eu tenho uma intensa vasoconstrição, tu fecha a torneira, não tem sangue para a produção de glândula salivar. Tá? Bom. Vamos ver se eu tenho essa figura mais adiante.
Depois eu volto para essa aqui se for necessário. Bom, então, vejam bem. Ó. Na figura da direita, aquilo não é, parece um ovo frito, não é neurônio. Aquilo é uma célula mioepitelial. Mio é músculo. O que acontece? Como o simpático estimula a produção de saliva viscosa, ele também estimula a contração dessas células mioepiteliais. Olha que interessante, ó. É como uma glândula, é um alvéolo mamário, né? As células mioepiteliais, elas espremem, apertam o ducto ou o ácido, ou os dois, para liberar aquela saliva viscosa. Parasimpático não estimula a célula mioepitelial porque não precisa, é uma saliva fluida. A produção é intensa no parasimpático. Mas o simpático estimula essa contração da célula mioepitelial. É o que está escrito ali em cima, à esquerda. O sistema nervoso simpático estimula a secreção da saliva viscosa. Contrai a célula mioepitelial para facilitar a secreção dessa saliva. Então, vocês têm em cima o cat, quer dizer gato, e rat, quer dizer rato. Em inglês é fácil, cat e gato. Rat, né? Em primatas é a mesma coisa que carnívoros. É o ácido e o ducto. Tem essas células mioepiteliais. Tá? Para expulsar essa saliva viscosa. Tá bem? Bom, a figura não vem, não é o que eu queria mostrar para vocês. Vamos aqui. Ó. A nossa saliva não é salgada, é uma saliva hipotônica. Sai mais sódio do que potássio. Aliás, aquela figura tem que ser modificada. Sai mais sódio do que entra potássio, não é compensado isso. Eu tenho maior perda de sódio e pouca entrada de potássio. Para quê? Uma saliva salgada, tu não vai sentir gosto de doce. Esse bicharedo também, tu não vai sentir, não distingue gostos, não é? Então, a saliva nossa é hipotônica, com menor concentração de sal, ou de cloreto de sódio, do que o líquido extracelular, tá? Isso em monogástricos. Aí nós vamos ver depois como é que é em poligástricos, tá? E nota que entra bicarbonato ali, ó, HCO3. HCO3 é um íon bicarbonato bem embaixo dessa figura, é um íon alcalino. A saliva tem um pH em monogástricos, mais de um só estômago, pH 7. pH 7, é importante, porque a amilase salivar, ela mexe nesse pH, estou nesse pH ótimo, tá? Essa é a parte da história, vamos chegar lá depois. Bom, então, aqui você tem tipos de glândulas salivares nas espécies animais. A nossa maior glândula salivar, são pares, né? São 3. Fim da espécie são basicamente 3 pares de glândula, 3 de cada lado, né? A maior é a parótida. Esse nome parótida quer dizer para, quer dizer ao lado. Ioto, ouvido. Para, quer dizer ao lado. Ioto, ouvido. Parato, ao lado do ouvido. Parótida. Ela é a maior glândula. É a maior glândula. Abaixo dela, você tem a glândula submandibular e depois a sublingual. Nos animais, você tem essa proporção. Na parótida, apesar dela ser maior, ela corresponde a 25% da secreção total de saliva. A submandibular, embora sendo menor que a parótida, 70%. Logo, ela é mais irrigada. Mais irrigada. E depois, a sublingual, a michuruca, 5% da secreção total. Tá? Então, vamos ver em carnívoros. Não se assuste, vamos ver em carnívoros. Tá? Então, apesar da submandibular ser menor que a parótida, 70% da secreção é da responsabilidade dessa glândula submandibular. Bom, aqui na vaquinha, vocês têm ali a parótida, submandibular embaixo. E aqui a sublingual. Submandibular foi tirada essa... Olha uma seta que busca o violento em bovino grande, né? Foi tirada a parótida e aí tem acesso à submandibular que está atrás, tá? Uma porção mais medial. Pronto, como diria a professora Sueli, mais medial. E ali sublingual. Carnívoros são péssimos mastigadores. Como eles são péssimos mastigadores, eles têm um plus a mais, que é uma glândula salivar a mais, que é a glândula zigomática, que é a mucosa. Para que então tem muita, já que ele mastiga mal e porcamente, tem uma lubrificação intensa através dessa glândula zigomática que tu encontra nas outras espécies. Em carnívoros, então, bem próximo à fossa orbital, tu tens ali a glândula zigomática, que é a mucosa, tanto em cão como em gato, tá? E aí em gatinho, você tem ali, naquele retângulo amarelo, tem a glândula zigomática, número 4, mas o gatinho tem uma glândula a mais, que é essa chamada glândula molar, que não tem, naquele círculo azul no cão não tem, e no gatinho círculo vermelho está mostrando. Número 5, glândula molar. É uma glândula a mais também para lubrificação desse alimento mal e porcamente mastigado. Sim? Glândula molar, tá? Então, ambos têm zigomática, que as outras espécies animais não têm, nem herbívoros, nem onívoros, apenas em carnívoros, e o gatinho, entre os felinos, tem essa glândula molar, glândula mucosa. Bom, aqui
vocês têm ali à esquerda a tabela de glândulas presentes nas demais espécies, varia de acordo com a espécie, né? Sempre a parótida vai ser serosa, sempre vai ser produtora de enzima, em qualquer espécie, sempre produtora de enzima. Vamos voltar aqui para aquele retângulo de fundo amarelo ali à esquerda, volumes em litros em 24 horas, volume em litros em 24 horas. O homem suíno, em torno de 1 a 2 litros por dia. A produção é contínua, pessoal. Enquanto tiver sangue, a produção ela é contínua, não para nunca, assim como o ácido clorídrico também, é contínua, tá? Na ovelha e na vaca, os ruminantes têm uma produção brutal de saliva. Produção brutal de saliva, a gente vai ver por quê. Tá? Não é que o animal fique cuspindo, ele engole essa saliva, essa água vai para o rumen e acaba sendo depois absorvida no intestino delgado e intestino grosso. A água, intestino delgado e intestino grosso. Nenhum outro proventrículo, nem o abomável, absorve água. É apenas intestino delgado e intestino grosso. Tem volume brutal de saliva, ele sofre um ciclo hídrico, vamos dizer assim, olha que bonito, ciclo hídrico, em que entra no intestino delgado e volta para a circulação e vai para a saliva. E tem que ser esse volume grande também, que a gente vai ver por quê. Cavalo, 38 litros, tá? O que é entre 90 e 190? É uma diferença brutal. É que na vaca Jersey, que é a vaquinha nossa menor para a produção de leite, 90 litros, em grandes animais, 190 a 200 litros por dia. Grandes animais, grandes bovinos, né? Grandes touros, Nelore, holandês, aqueles monstros, tá? No mínimo 190, né? Pode ser bem mais. Bem mais não, mais, né? Litros por dia, tá? Então, a irrigação sanguínea em ruminantes, em pseudo-ruminantes, ela é brutal, muito grande, porque precisa dessa saliva em grande quantidade. Vamos ver por quê. Bom, regulação nervosa das glândulas salivares, isso aqui é importante. As glândulas salivares, salvo a aldosterona, que age como se fosse no túbulo conector, no rim, não é? Reabsorvendo sódio, colocando potássio para dentro. Então, se tira sódio do ducto, coloca potássio para dentro, aldosterona. Não existe hormônio, até hoje não se descobriu nenhum hormônio que estimule ou iniba a glândula salivar. É só a regulação nervosa, tá? Tentaram achar uma tal de parotidina, não deu certo, não foi provado. Então, não existe, salvo a aldosterona, nenhum outro hormônio, não tem uma regulação endócrina, não existe regulação hormonal na glândula salivar, apenas nervosa. Então, vamos devagarinho. Então, lá em cima, como acabei de dizer, não há regulação endócrina, tá? Então, como é que a coisa funciona? Inervação parasimpática. Vocês têm no bulbo os núcleos salivares do parasimpático. O azul é o núcleo do nervo facial, chama-se núcleo salivar cranial. Núcleo salivar cranial, ali à esquerda em cima, aquela bolinha azul. Núcleo salivar cranial, se eu tenho cranial, porque eu vou ter o caudal. Então, é a origem do sétimo par, que é o facial, nervo craniano facial. Sempre bilateral, tá? Então, o sétimo par, ele faz, como todo sistema nervoso autônomo, eu tenho uma fibra pré-ganglionar e uma pós-ganglionar. Pré-ganglionar e pós-ganglionar. Essa pré-ganglionar é o nervo facial. Ele faz inervação no gânglio submandibular e inerva a submandibular e a sublingual. Então, o facial é o responsável pela estimulação parasimpática da glândula submandibular e da glândula sublingual. Bom, e a parótide? A parótide é responsabilidade do nervo glossofaríngeo, nono par, através do núcleo salivar caudal. É fácil. O facial está na frente, o número 7 está na frente do 9. Então, o cranial em quadrúpedes, né, seria superior em bípedes, cranial na frente, o caudal atrás, que é o glossofaríngeo. Inerva a parótide, a responsabilidade da glândula parótide. O gânglio óptico. Oto-ouvido. Óptico, respeito à visão, olho. Óptico, oto é ouvido. Óptico, sim? Então, o nono é também a fibra pré-ganglionar do parasimpático. Estimulação, lá naquele retângulo à direita em cima, de fundo amarelo, aumenta o volume de saliva, ela é aquosa, rico em água. Por isso não tem que estimular a célula mioepitelial, não precisa. Tá? Aquosa. É só pensar, pessoal, quando você está o simpático atua no exercício, né? Luta, estresse. O parasimpático é o tubo digestivo. Tubo digestivo, só tu sabe pensar alimento, tu já fica salivando. Então a produção de saliva, vai ingerir alimento, a produção de saliva aumenta. Ação do parasimpático, tubo digestivo. Baixa a frequência cardíaca, mas estimula a secreção do tubo digestivo. Glândula salivar, bile, secreção pancreática. Esse é o parasimpático fácil. Bueno. Inervação simpática das glândulas salivares. Tá? Depois a gente vai ver numa aula exclusiva sobre no tubo digestivo como um todo. Tá? É assim, ó. O parasimpático, a origem na medula é tóraco-lombar.
Então, assim, como é que o simpático vai atuar nas glândulas salivares? Então, na cabeça, se a origem é lá na região torácica. A origem do simpático, a nível de medula, é na região torácica. Como é que ele vai... tórax lombar. Como é que ele vai inervar algo que está na cabeça, longe? É assim, a fibra pré-ganglionar, ela entra na cadeia laterovertebral ou paravertebral, para quer dizer ao lado da coluna vertebral, e você tem no pescoço, na região cervical, 3 gânglios cervicais, o caudal, o médio e o cranial que está na frente, tá? Então, a fibra da T1 e da T2 vai até o último gânglio, ou mais à frente possível, que é o gânglio cervical cranial, fica na altura da mandíbula, sim? E dali perto tem fibras pós-ganglionares, que acompanham as artérias. Então, eu tenho aqui a artéria, estão vendo? E a fibra pós-ganglionar, ela vai ao lado dessa artéria. Não, o facial e o glossalídeo não fazem assim, são independentes. Então, eu tenho uma artéria que vai irrigar as 3 glândulas, e eu tenho fibras pré-ganglionares, pós-ganglionares, a partir desse gânglio cervical cranial, que vão para as glândulas, acompanha a irrigação arterial, garantindo que vai chegar nessas glândulas, na parótida, na submandibular e na sublingual. Qual é a função? Naquele retângulo de borda de fundo amarelo embaixo, diz assim, as fibras simpáticas pós-ganglionares acompanham as artérias para as glândulas salivares. E a produção de saliva lá em cima é um baixo volume de saliva viscosa, baixa quantidade de água, mas não deixa de existir. Tanto é assim, pessoal, no exercício, vocês estão correndo, não ficam salivando enlouquecidamente. A saliva é mais viscosa, é pouco volume de saliva. Um cavalo correndo também, ele tem aquela saliva que sai pelos lábios, é uma saliva viscosa, não é uma cachoeira, né? Como é durante o processo digestivo, por exemplo. Tá? Porque o simpático produz saliva viscosa. Estimulação fortíssima, fecha a torneira, faz vasoconstrição, não tem sangue, não tem saliva. Muito bem. Importante, tá? Bom, funções das glândulas salivares. Até aqui está bem? Funções das glândulas salivares. Lubrificação para deglutição é importantíssima. E uma que eu só me dei conta tardiamente, eu já dava essa matéria, mas nunca introjeta na cabeça, né? Introjecta, na cabeça introjeta. É a função de higiene, número 2, higiene e defesa da cavidade oral. É fundamental. Higiene e defesa da cavidade oral. E como é que acontece essa defesa, o higiene da cavidade oral? Primeiro, pelo fluxo de saliva, primeiro vizinho lá em cima, depois o 2. Fluxo de saliva carreia, leva detritos alimentares, bactérias e células mortas. Esse epitélio que tem dentro, esse epitélio estratificado, ele está sempre se renovando. Mesmo pelo atrito do alimento, sempre se renovando. Então, essas células mortas têm que ir embora. O bicho engole, tem um ácido, o ácido clorídrico forma uma barreira antimicrobiana, ou é mandado para fora. Em geral, se engole isso, não é? Esses restos celulares e bactérias. Então, o fluxo saliva é importante. Depois, você tem os anticorpos, as imunoglobulinas ou gama-globulinas, tentando uma aula sobre isso, imunologia. É a mesma criatura, anticorpos, imunoglobulinas ou gama-globulinas, não são produzidas pela glândula salivar. Elas vêm do sangue e atravessam pelas células do ducto, basicamente, ou pelo ácido, e se encontram dentro da saliva. A saliva é uma cavidade aberta, altamente contaminado. O alimento vem sujo, não tem como sujo. Ele não vem esterilizado, ele vem com bactérias, protozoários, fungos, vírus. Então tem anticorpos que vêm do sangue, a partir dos plasmócitos, que foram antes célula B, linfócito B. Linfócito B dá origem ao plasmócito, e esse cara que vai fazer, esse sujeito, essa plasmócito, célula do plasma, é que produz esse anticorpo. Não é da glândula salivar. A glândula salivar não produz, vem do sangue, tá? Bom, e olha que interessante, a tal da lactoferrina. Lactoferrina. A lactoferrina é assim, aqui vocês têm um esquema, embaixo já dos livros Leninger de bioquímica, aquele meia-lua arroxeada, aquele é uma enzima, tá? A e B são substratos, é a vítima da enzima, e aquela bolinha um cofator. Pode ser também, quando não é íon, chama-se de coenzima. Então, o que faz? Esse cofator ou coenzima aproxima o substrato da enzima. O cofator, vamos chamar de cofator, tá? Aproxima esse cofator, ele se liga ao substrato e ele aproxima o substrato da enzima. Se eu não tiver cofator, a enzima não consegue agir no substrato. Sim? Ou essa coenzima, ou esse cofator, ele modifica o substrato para a enzima poder agir. Se não tiver cofator, não tem ação. É o caso, por exemplo, do cálcio para a coagulação sanguínea. Se eu tirar o cálcio da forma iônica, tiro o cálcio, sequestro o cálcio, não tem coagulação,
porque as enzimas, a maior parte delas, necessita de cálcio para formar o ativador da protrombina e aí causar o formado trombo, o coágulo. Tá bem? Bom, então vamos ver o que diz lá em cima, aqueles quadradinhos em cima ali, à direita em cima. Primeiro quadradinho. Para a maioria das enzimas bacterianas, o cofator é o ferro. Para nós é cálcio, principalmente, manganês, né? Magnésio. Para a maioria das enzimas bacterianas é o ferro. A lactoferrina é um quelante de ferro. Ela se liga ao ferro e não deixa o ferro ficar na forma iônica, não fica indisponível para a enzima de quem? Da bactéria, da lactoferrina. Ela, então, naquele retângulo de borda amarela ali à direita, diz assim: retira o ferro da forma iônica e este não está disponível para as enzimas bacterianas. Tem morte bacteriana, é um agente bactericida, porque não tem metabolismo, acabou-se a bactéria. Bom, como é que ela foi descoberta? É uma glicoproteína descoberta na glândula mamária. Foi o primeiro descoberto na glândula mamária. A glândula mamária também é um ambiente que pode se tornar aberto se o esfíncter da cisterna do teto, né, não está bem fechado, é um local de ambiente. Quando tira o leite, também tem facilidade de contaminação. A glândula mamária, ela produz, assim como a glândula salivar, lactoferrina. Boca é um local aberto, glândula mamária, de certa maneira, quando está lactando também. Então, a lactoferrina é quelante de ferro, e aí as bactérias não tem como se manter sem metabolismo celular. Lactoferrina, tá? Então, para higiene e defesa da cavidade oral, o fluxo de saliva, a presença de anticorpos, que vem do sangue, e a lactoferrina, produzida pela glândula salivar. E outra função, digestiva. Isso a gente vai ver depois, quando estudarmos pâncreas em mais detalhes. Você tem duas enzimas, a lipase lingual. Lipase, ela age em triglicerídeos, não age em colesterol, não age em fosfolipídios, somente em triglicerídeos. Triglicerídeos são três carbonos, cada um ligado a um ácido graxo, tá? Aqui é uma certa dificuldade mental aqui. Bom, são três carbonos, cada uma ligada a um ácido graxo, sim? Isso é um triglicerídeo, glicerol mais ácido graxo. Então, é produzida pelas glândulas de Ebner da base da língua, é na língua, não é na glândula sublingual como a gente pensa. Então, lipase lingual é produzida na língua mesmo, na base da língua, tá? Atua em triglicerídeos. A outra é a amilase salivar, antigamente chamada de pitialina. A amilase salivar chamada de pitialina. A amilase pancreática é a amilase pancreática. A amilase salivar chamada de pitialina era. Atenção, pessoal. Ela foi descoberta por degradar amido. Mas não é amilase, é que amilo, em grego, é açúcar. Amilo, em grego, é açúcar. Então, a amilase atua no açúcar, no caso, o amido. Mas, porém, todavia, contudo, o que a gente vai ver ali na estrutura embaixo? Ó? O amido, ele tem duas... O amilo é uma fonte de energia para a célula vegetal. Ele está armazenado dentro da célula, não na parede da célula, dentro da célula, na forma de amiloplastos, que são discos de amido. Esse amiloplasto contém 20% na forma de amilose, que é uma estrutura linear de glicose. Cada bolinha daquelas azuis esverdeadas ali é uma glicose. Então, o amido é um polissacarídeo formado por glicose. Tá? A amilose é 20% desse amido, tem em torno de 500 a 5.000 glicoses, e aquela ramificada embaixo, a amilopectina, é o restante, que é a maioria, 80% do amiloplasto na forma de amilopectina, que armazena muito mais, de 4.700 a 12.800 glicoses. Sim? Da literatura, amilopectina. O glicogênio tem a função do amido na célula animal. O glicogênio serve como fonte de energia, fonte de glicose, assim como o amido na célula vegetal. O glicogênio na célula animal, está bem escrito ali embaixo, no centro da figura, é igual à amilopectina, só que é em torno de 55.000 glicoses. Então, assim, ó, o que acontece? A amilase, ela age tanto no amido como no glicogênio. Então, em carnívoros, quando o bicho está comendo músculo ou fígado da presa, se dá fígado ou carne para o bicho, a amilase dele degrada glicogênio. Não vai degradar amido, porque amido é só célula vegetal. Na célula animal é glicogênio. Degrada o glicogênio. Tá? Como só uma palhinha para vocês, que a gente vai ver isso depois, mais detalhes, quais são os produtos da ação da amilase sobre o amido e sobre o glicogênio? O mínimo de 2 glicoses, que é um disacarídeo, a maltose. A amilase não faz nhoque, não corta completamente glicogênio e amido, ela libera o mínimo de 2, ela é feita para isso. Só 2. O mínimo, maltose. Maltotriose, 3. Maltoligosacarídeos, até 10 unidades de glicose. E a tal da dextrina. A dextrina é a porção ramificada, porque a amilase não atua nessa ligação ramificada.
não atua. Então libera essa porção ramificada, ela não corta, tá? Vai ser degradado isso lá no intestino delgado, a gente vai ver depois, tá bem? Então esses são os produtos da ação da amilase sobre amido, célula vegetal, e glicogênio, célula animal. Não tem como ser diferente, tá? No caso do porquinho da gente que come tanto produto de origem animal como produto de origem vegetal, nossa amilase vai agir em amido, uma vez amido e glicogênio, tá? A importância da mastigação para quebrar essas células, né? Célula vegetal principalmente, não tem acesso. Até que está bem? Essa é a função digestiva. Sim? Na prova, quando a prova era dissertativa, eu perguntava assim, cita as funções da amilase. Aí o pessoal botava assim, da glândula salivar, digestiva. Sim, mas digestiva de quê? Proteína, lipídio, do quê? Teria que botar, né? Amilase e lipase. Isso especifica, digestiva é muito vago, né? Pode ser qualquer substância digestiva. Quebra DNA, por exemplo, é uma forma digestiva. Digestiva é quebra, né? Bom, mas essa questão dissertativa vocês escaparam, né? Grande vantagem. Bom, 4. Excreção. Estamos terminando. Excreção. Fármacos e metais pesados, chumbo e mercúrio. Alguns antibióticos vocês injetam, administram para o bicho, vai sair na saliva. Pelo sangue atinge a saliva. Tá? Fonação, número 5, pela umidificação da cavidade oral. Tanto é que você observa assim, todo mundo que fala muito tem um copinho d'água e ele molha a boca, ele não engole aquela água. Discursante, palestrante, ele só molha a boca, ele não faz glu-glu. Ele molha para tornar a boca úmida, para quê? Para poder articular a mandíbula, né? Facilitar também a fonação. E a língua, né? Fonação. Bom, fonação é o ato de emitir som. 6, isso aqui é importante, pessoal. Tampando o pH ácido do estômago. Tampando o pH ácido do estômago. Então, assim, em monogástricos, o pH do estômago pode ser de 2,5 a 4,5. Em carnívoros até um pouco mais, um pouco menos, né? 2,5 a 4,5, mas é ácido. E no rumen, em poligástricos, o pH do rumen é 5,5 a 7. Então, assim, os monogástricos, primeiro vizinho lá em cima, em azul, tem uma saliva com pH 7, rico em bicarbonato. Então, ele engole e ameniza ou tampona esse pH ácido, extremamente ácido. A produção de ácido ela é contínua. A produção de ácido é contínua. Por quê? Porque o sangue é contínuo. Tá? Diminui a sua produção, a sua secreção, mas ela é contínua. Bom, e assim, em ruminantes, naquele em vermelho, e pseudo-ruminantes, que são os camelídeos, a saliva tem um pH mais alcalino, 8 a 8,6, e de grande volume. É um super tampão. Lembrando que o animal regurgita, ele saliva o alimento e engole de novo. Então, está levando aquele bolo rico em saliva. Qual é o pastel? Porque assim, ó, primeiro pontinho. Os micro-organismos do rumen produzem ácidos graxos voláteis a partir de carboidratos vegetais. A partir de açúcar vegetal, carboidrato e açúcar é a mesma coisa. Carboidrato e açúcar é a mesma coisa. Ácido graxo volátil, ácido acético, ácido propiônico, ácido butírico. A produção é contínua. Contínua. Então, assim, ó, pela produção de ácidos, o pH do rumen tende a acidificar. Só que o pH do rumen é 5,5 a 7. Se baixar de 5,5 ou aumentar de 7, eu vou ter morte microbiana. Acabou a bioquímica do rumen. Acabou quem vai degradar aqueles açúcares de parede que só micro-organismos, bactérias, protozoários e fungos têm enzima para digerir. Então, assim, a parede da célula vegetal, ela tem polissacarídeos estruturais, a gente vai ver isso depois, sim, celulose, hemicelulose, pectina, que só micro-organismos, ninguém mais tem enzimas que degradem. Então, como é que eu vou ter acesso? O bicho vai ter acesso ao interior da célula se está blindado por essa parede da célula vegetal. Então, pela evolução, o pH é 5,5 a 7. Os micro-organismos se adaptam a esse valor. Como tem tendência a acidificar, a baixar de 5,5, a saliva é rica em bicarbonato para tamponar, porque a produção é sempre de ácido. Tá? Tranquilo? Está naquele raiozinho ali. Morte microbiana em pH fora da faixa 5,5 a 7. Vai morrer micro-organismos. Que micro-organismos? Bactérias, protozoários e fungos. Tem fungos que moram lá dentro do rumen. Habitam, né? Moram. Bom. 7. Cicatrização. Tem um fator de crescimento epidérmico, EGF, ele está mostrando um tigre albino lambendo a pata. EGF é o fator de crescimento mitogênico, estimula a multiplicação de células, facilita a cicatrização da ferida. Tá? Como é que eu vou dizer? Como é que se fala isso? É a pronta solução da ferida. Não é bem esse termo, mas a resolução. Obrigado. A resolução da ferida. EGF, fator epidérmico. Quem é que produz? A glândula salivar. Ela produz fator de crescimento epidérmico. Sim? O objetivo é mitose, multiplicar as células fibroblastas, nesse caso, ou célula muscular, dentro do possível, né? Para fechar a ferida. Tá?
cicatrização. São 7 funções, então. Em relação à oitava, a gustação, aqui está escrito ali em cima daquela retângulo de fundo amarelo. Gustação, sensação de gosto. Solubilização, a saliva solubiliza partículas alimentares para contato com as papilas gustativas da língua. Papilas gustativas da língua. Então, assim, ali à esquerda, você tem em cima papilas gustativas, papilas gustativas, e essas papilas têm receptores nervosos chamados botões gustativos. Bem embaixo no centro tem um botão gustativo, na microscopia óptica, de botão gustativo, sim, colado pela hematoxilina e eosina, e bem à direita o esquemão desse botão gustativo. Ele tem as células nervosas e células de sustentação. Essas células gustativas, elas se reproduzem. É um receptor nervoso e ela é substituída a cada tanto, né? Ela é a cada tanto, é um poder regenerativo bastante grande, tá? Então, são receptores nervosos e conforme o tipo de íons, tipo de alimento que ele sente, isso aqui é para humanos, para bicho varia um pouco, é difícil estudar o gosto em animais, é muito complicado isso, porque tu tem que ver como é que o centro da gustação responde a esses estímulos que tu coloca na língua do bicho. Tem que ver, fazer um acesso neural nessa região para ver se há despolarização conforme o tipo de bicho. Não tem despolarização ou hiperpolarização, nada acontece, o bicho não sente nada, tá? Mas em humanos já está determinado, os gostos estão lá em cima, doce, amargo, sei lá. Tal do umami também, que é outro, eu não enxergo aqui os sabores, estão ali em cima. Então, contato físico desse alimento com o botão gustativo, que é isso aqui. O botão gustativo está na papila gustativa, que é maior, a papila da língua. Então, esse botão gustativo, o contato físico, é a troca iônica e aí estimula o neurônio que está lá embaixo. Sim? Se não tiver contato físico, não abre canais de íons. Então, essa solubilização, para garantir esse contato físico, se dá pela saliva. Boca seca, tu não sente gosto. Não tem como. Porque esse botão está um pouco escondido. Se você olhar na figura do centro ali, ó, naquela corte histológico, a área receptora está protegida, está um pouco abaixo da linha da papila. Um pouco abaixo da linha da papila. Porque esse movimento da língua ajuda também a esse contato. Mas a solubilização se dá pela glândula salivar, pela água da saliva. Tá? Gustação. Eu não consigo enxergar aqui. Reflexo condicionado. Esse tio aqui, Papai Noel, é Ivan Pavlov. Em 1908, vocês nem eram nascidos, ele ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina, esse é o nome, Fisiologia ou Medicina, por trabalhar com tubo digestivo. Mas ele ficou conhecido mundialmente a partir de 1920, quando ele estabeleceu as bases fisiológicas do reflexo condicionado. Por exemplo, a mãe ou a vaca, quando ouve o soro do bezerro da criança, já começa, lactante, né? A mãe começa já a secretar leite. Não está com a criança, mas ouviu o choro, né? Ou a vaca ouvindo o bezerro bali, já começa a lactar. Isso é reflexo condicionado, né? Aquela voz desagradável de uma pessoa que não nos é muito simpática, a gente já dá um ataque assim de não querer ver. Só ouvir a voz ou se aproximando. Isso é reflexo condicionado. O diabo é descondicionar, né? Isso leva mais tempo. Então, o que esse camarada fez? Naquela época, em 1920, se usava cães. Cão e coelho como experimento, não se utilizava rato. Era só cão e coelho. Não havia rato de laboratório, né? Era cão e coelho. E ele observou assim, no experimento dele, quando estavam preparando a alimentação, o animal estava da gaiola longe, preparando a alimentação do cachorro, isso era na Rússia, acho que São Petersburgo, bom, não importa, na Rússia, antes de destruírem a Ucrânia, o cachorro começava a salivar. O que ele resolveu fazer? Ele canulou a glândula parótida e mostrou assim, ali diz em cima, uma resposta não condicionada. Ele mostrava a carne, ó, tá vendo? Não vai comer, mas mostrava a carne, meat é carne, e havia salivação. Aí o que ele fez? Ele acoplou uma campainha, cada vez que ele mostrava a carne, tocava uma campainha. E a sacanagem foi só tocar a campainha, não mostrar mais a carne. E o animal continuava salivando. Tá? Continuava salivando. Então, ele condicionou o cachorro, esse animal, a essa resposta. Reflexo condicionado. Condicionou. E aqui está o Kachorrovsky, na Rússia, com o tubo de ensaio com a glândula salivar
canulada. A glândula parótida canulada, tá bem? Um aluno que, acho que da agronomia, que trabalha com aves, galinhas, né? O que o pessoal faz? Ele disse assim, professor, assim, ó, vai botar o galo com macho com a fêmea, a galinha, para a postura de ovos para formar os pintinhos, não é? Então, o que eles fazem? Como um galpão é um só e é muito bicho, eles colocam uma semana de antecedência os galos. Uma semana de antecedência os galos. A alimentação, o custo de alimentação está no meio desse aviário, eles colocam a comida e tocam um apito. Condicionam assim uma semana, tocam o apito, cai a alimentação naquele coxo e os galos todos vão para o meio do aviário. Bom, o que eles fazem? Uma vez condicionado durante uma semana, eles vão colocar as galinhas. Então, eles tocam um apito, os galos vão para o meio e aí eles colocam as galinhas para facilitar o acesso dessas galinhas naquele aviário e aí depois começar o processo de reprodução. Isso eles condicionaram, então, os galos para isso, para poder ter espaço e botar aquele monte de galinhas para poder ter esse processo de reprodução. Interessante, né? Isso é um condicionamento também, por apito, né? Por apito. Tá? Mesma coisa, tu pode fazer isso com o cão ovelheiro, através de apito e sons, tu direciona o bicho, né? Border Collie é especialmente feito para esse bicho extremamente inteligente, né? E responde muito bem. Tá? Alguma dúvida? Tranquilo? Isso, sabe, aquela parte lá bem anterior da saliva ser hipotônica, eu não peguei muito bem qual é os íons que ela perde. Eu não consegui ouvir a tua pergunta. Como é que é, Bernardo? Pode perguntar? Naquela parte bem anterior sobre a saliva ser hipotônica, eu me perdi, eu acho que Da saliva ser hipotônica? Sim. Os íons que ela com maior, eu ouvi alguma coisa sobre É maior. que eu não botei, a culpa não é tua, a culpa é minha que eu não botei a figura para mostrar direitinho, né? É assim, ó. Aqui, ó. Nessa figura, o que acontece? Eu tenho uma reabsorção de sódio. O sódio sai da saliva e volta para o sangue. Ele foi reabsorvido. Sim? E aí, assim, você sabe que existe o organismo tenta neutralizar eletricamente o ambiente. Então, se sai uma carga positiva, tem que entrar outra positiva na mesma proporção. Então, se sai sódio, entra potássio. Tá bem? E equivale. Bom, então o que acontece? Na glândula salivar vai sair muito mais sódio do que vai entrar potássio. Para quê? Para que a saliva não fique salgada. Cloreto de sódio é sal. Então, sai muito sódio, esse é o objetivo, tirar esse sódio e colocar um pouco de potássio para mais ou menos equilibrar as cargas, mais ou menos. Mas vai ficar deficitário em sódio, não é a mesma quantidade de carga, porque a saliva não pode ser salgada, para poder sentir o gosto do doce, do azedo, do amargo. Do ácido, como eles dizem. Ficou claro? Por que ela é hipotônica? Porque ela tem menos sódio do que o líquido extracelular. Ela tem menos concentração. Por isso ela é hipotônica. A vantagem é assim também, ó, o alimento ele é hipertônico. Como eu tenho uma saliva hipotônica, a tendência da água é ir por mais concentrada. Ela vai entrar nesse alimento, vai entumecer esse alimento, deixar mais mole para poder ser mastigado. Ficou claro agora? Ficou. Sim? Então, tu tira sódio, o objetivo é tirar o sódio para não ficar salgada. Então, ela tem uma concentração inferior ao líquido extracelular, menor concentração de sódio. Para poder sentir o gosto do resto, de outras substâncias, não o resto. Tá? Até aqui tá bem? Posso para a gravação?